Olá, mulheres, sejam bem-vindas ao nosso podcast Empreendedoras. E hoje a gente está com uma pessoa muito especial também, uma mulher que também veio contar um pouco da história dela, do começo, da trajetória dela também, para agregar aqui no nosso estúdio hoje, que ela se chama Priscila. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, viu, Priscila? É uma honra te ter aqui hoje. Obrigada. E Priscila, já vou começando aí te perguntando sobre o teu começo, pra gente entender um pouquinho, né, e conhecer a tua história também. Você poderia contar um pouco como foi ali o teu começo da tua trajetória? Posso sim. Bom, eu comecei com meus 17 anos. Eu comecei sendo auxiliar de cabeleireira da minha irmã, né? Trabalhei com ela durante uns 3 anos. Logo após esse processo eu saí, fui trabalhar em salão fora. E depois voltei novamente para ela. Aí a gente passou por um processo onde ela decidiu ir embora para Goiânia. E quando ela decidiu ir embora, eu retornei para o salão, já assumindo o salão com Sim. sociedade com uma outra irmã. E aí nesse processo nós trabalhamos 4 anos juntas. E aí a gente desmembrou. Foi só seguindo, né? Só seguindo. No caso, você já trabalhava em outra profissão ou foi a primeira ali que você se identificou e já foi logo trabalhando nessa profissão ou não? A minha primeira profissão foi como auxiliar de Foi, cabeleireira, né? mas nesse intervalo, idas e vindas, eu fui para o comércio, trabalhar no shopping, lojas na Rua Grande. E aí sempre voltava para a área do cabelo. Sempre te chamava, né? Sempre me chamava, sempre me atraía. Que já era ali o que acendia um pouco no teu coração ali, né? Sim. O que te motivou, ali o motivo real que te motivou pra você ir pra área do salão, de cuidar de cabelo de mulher? Olha, de início, a minha motivação, até pela minha idade, né, eu era ainda uma adolescente, foi realmente a necessidade, Sim, né? Minha maior motivação era a necessidade. Mas ao longo do tempo, eu fui me identificando com a profissão, fui gostando, fui vendo uma oportunidade de sim. transformar vidas, né? Através do meu dom, através do toque das minhas mãos. E depois eu fui me identificando com a área e fui me gostando cada vez mais e E fui aí pegou, desenvolvendo. pegou o amor e foi desenvolvendo, né? Sim, E é legal a gente tocar nesse assunto, assim, de que muitas das vezes a gente já começa na área que a gente gosta, né? Que a gente ama, que a gente sonha. E muitas sim, das vezes a gente começa numa área no qual a gente ainda não se identificou, mas a gente precisa para que de fato ali a gente tenha um sustento, né? Tenha ali um auxílio financeiro, né? Para que de fato ali a gente pague as nossas contas. E aí, muitas das vezes, no decorrer do tempo, vai surgindo ali a paixão, né? Porque de tanta gente fazer aquela mesma coisa, aquele trabalho, né? Todo dia, eu acho que não tem nem como a gente não gostar, né? Não querer mais, cada vez mais crescer, né? Nessa área. exatamente. E como foi ali o processo de aprendizado e aperfeiçoamento na tua área? Tu fez curso para que de fato ali tu te aperfeiçoasse ou não? O teu primeiro ponto, a tua primeira chave ali de aperfeiçoamento foi exatamente aonde? Olha, quando eu iniciei, eu estudava ainda, né? Estudava no Sintra na época e tinha aquelas oficinas, né? Os cursos básicos lá. Então eu fiz uma oficina básica lá de cabeleireiro, foi quando eu fui para minha irmã. Nesse processo todo, dela ir embora, de eu retornar, assumir o salão de fato com a sociedade com minha Sim, outra irmã, eu continuei como eu estava, né? Com o que eu tinha aprendido dela. Passamos 4 anos, eu saí de lá, né? Engravidei, tive minha filha e precisei sair. Quando eu saí quebrada, né? Sem nada. sim, E aí depois eu retomei. Quando eu retomei, eu passei 8 anos trabalhando na minha casa e aí eu comecei a ver a necessidade de estudar. Então comecei em workshops, workshops e workshops. Depois desses workshops, aí eu fui para uma parceria que não deu muito certo, sim. não foi o que a gente imaginava. E aí eu decidi colocar o meu primeiro espaço sozinha, né, um pontinho pequeno. E aí foi onde eu senti a necessidade de buscar, de estudar. E aí eu fui buscar especializações fora, Fortaleza, São Paulo, e hoje eu sou formada em uma das maiores instituições internacionais. Internacionais, é isso mesmo. E aí você falou sobre a questão de você ir para o seu negócio, né? Tipo assim, de você Sim, realmente montar algo para você, quando você retornou, né? sim. Você viu ali a necessidade, que já era o momento exato, né? O momento certo. E conta pra gente, nesse espaço ali que você teve, né? Mesmo pequeno, mas qual foi ali a sua maior dificuldade naquele exato momento?
Ou não teve? Teve muitas dificuldades, né? Quando eu saí da parceria, eu saí novamente quebrada, sem Sim. nada, né? Mas eu não queria mais. Eu sempre falo muito com Deus, eu disse, Senhor, o Senhor não me tirou da minha casa para eu ser envergonhada. Se o Senhor me tirou é porque o Senhor tinha um propósito. E ali eu vi que Deus tinha um propósito na minha vida e que era uma oportunidade, né, de eu alavancar a minha vida, porque eu sempre vejo que as dificuldades, elas não vêm para nos barrar, elas vêm Isso. como um trampolim para nos impulsionar. Então, a minha maior dificuldade era realmente a financeira. Financeira, né? Sim. Mas ainda assim, mesmo com algumas vezes, né, que tu teve ali que parar, como muitas Sim. pessoas que fazem isso, né, acontece. E o bom disso tudo é que tu não desistiu. Porque se tu tivesse desistido logo de primeira, ó, a primeira vez não deu certo, então eu vou trabalhar em outra área, como tu mesmo tu fez, né, Tentei. trabalhou em outra área. Mas, e se tu tivesse desistido, talvez hoje tu não teria, né, o teu espaço, tu não era conhecida, né, como tu és hoje no meio da tua clientela, né? E isso é importante, saber o momento. Eu acho que tudo na vida é isso, né? A gente saber o momento de recuar, tanto por exaustão, né, ou por questão financeira, ou por exaustão, dizer, não, o momento agora não é esse, eu vou parar um pouco, vou tentar em outras coisas, né, até se achar. E poder prosseguir, né? Continuar na jornada ali que de fato a gente ama fazer. Que foi o teu caso, né? E graças Sim. a Deus deu muito certo, né? Graças Mesmo a com Deus. muitas coisas que aconteceram, mas ainda assim deu super certo. E pra ti, como é lidar com a pressão que trabalha ali diretamente com a autoestima das mulheradas? Por quê? Querendo ou não, o cabelo hoje em dia, ele é um ponto forte, né? Ali da nossa autoestima. Eu mesma tiro por mim mesmo. Se o meu cabelo ele não tiver arrumado, eu posso botar um vestido lindo, mas parece assim que pra mim tá do mesmo jeito, né? Eu tô bagunçada. Sim. Então eu te pergunto, no hoje em dia, qual o impacto ali diretamente hoje em dia na vida das tuas clientes? Que impacta ali, sabe, o teu trabalho na vida delas? Olha, eu sempre falo que é mais do que cabelo. É uma missão. E quando a gente entende a nossa missão, Sim. a gente lida de uma forma mais suave, né? Eu lido com essa pressão com o favor de Deus. Para mim é sempre o favor de Deus todos os dias. Todos os dias buscando a direção de Deus, buscando sabedoria no Senhor, porque eu entendo que quando a cliente ela senta na minha cadeira, ela não está em busca apenas de uma transformação externa. Eu entendo que muitas das vezes ela nem está precisando da transformação externa, às vezes ela está precisando da interna. Da interna. Então eu busco essa direção para que o Senhor me dê essa sensibilidade, né, para eu lidar com cada cliente de forma na qual ela está necessitando naquele momento. E algo que eu sempre peço para Deus é que todas as clientes que pisarem no meu espaço, elas sintam a presença dele, que elas possam ser tocadas de alguma forma pela presença dele e que elas possam entrar ali destruídas, né? Às vezes frustradas, às vezes oprimidas, às vezes enferma, não falo fisicamente, mas às vezes na alma. E eu sempre peço para o Senhor para que quando elas sentarem ali na minha cadeira, elas possam se sentir acolhidas por Deus e que quando eu tocar nelas, elas possam sentir o toque de Deus através das minhas mãos. Então eu lido dessa forma todos os dias. Sim. E que é maravilhoso, né? É aquilo, é não só fazer o lado profissional, né? Mas sim também saber que ali são vidas, são pessoas, né? E é como você falou, muitas das vezes as pessoas entram destruídas, muitas vezes está passando por um problema horrível em casa, né? E às vezes a mulherada só, às vezes nem quer lavar o cabelo, às vezes não quer nem fazer nada, né? Mas eu vou lá um da Priscila para poder tá conversando com ela, né? Tendo uma palavra de conforto, né? Porque eu acho que em si hoje a questão do profissional é muito isso. É você saber ganhar o seu cliente, sabe? Fazer um trabalho bom, sim, com certeza. Eu acho que o trabalho em si, ele preza muito isso, Com né? certeza. Mas além disso, é você saber captar o seu cliente para que de fato ele volte, né? É onde que ele encontre a paz, bem dizer, vamos dizer assim, a paz, né? Entre de um jeito, mas que saia de outro também, já saia de um jeito mais tranquilo. E através disso, né, a vida vai se transformando, né? Tanto na autoestima quanto também por dentro, né? Que eu acho que sempre uma boa conversa, conselhos,
orações, né? Eu acho que faz toda a diferença na vida das ouvido, às vezes, só pessoas. um ouvido pra você É isso, desabafar. desabafar. É isso mesmo. Qual foi a maior dificuldade que você teve para ir para sua área? Olha, na verdade, eu não tive dificuldade para ir para a área, né? Minha maior dificuldade foi retomar Retomar. para minha área, né? Porque quando a gente precisa dar um passo para trás, vem muitas situações para nos barrar, vem os Sim. sentimentos, né? A vontade de desistir, o sentimento de fracasso, né? De capacidade. E em uma dessas vezes que eu tive que retomar, eu me senti fracassada, né? O sentimento de incapacidade, mas eu não deixei isso me paralisar. Então, assim, para eu retomar foi muito mais difícil do que para eu Do que para começar. começar, né? E eu sempre costumo falar aqui onde eu vou que o recomeço, né? O recomeço ele nunca é fácil para ninguém. E é muito mais difícil do que o começo, né? Porque ali o começo tu tá com uma garra gigante, né? Empolgação. É, animação a mil. Já o recomeço não, porque o recomeço significa o quê? Que a gente já teve que voltar, né? Algumas casinhas para trás, teve que ficar parada. E muitas das vezes a gente passa anos, né, para poder ali recomeçar de novo, para poder a gente dizer, agora eu tô pronto, né? E muitas das vezes a gente não tá pronta totalmente para recomeçar, mas o quanto é importante, né, a gente saber ali o momento de recomeçar, acreditar na gente mesmo, que eu sempre digo assim, que eu acho que o nosso maior incentivador, Deus primeiramente, Sim. mas segundo a gente mesmo, né? A gente olhar a nossa história lá atrás, dizer, não, mas lá atrás foi assim, assim, assim. É saber que eu cometi um erro lá atrás, eu não posso mais cometer aqui esse mesmo erro aqui, porque aqui eu já falhei, né? Então a gente vai se moldando, né, no que a gente pode para poder fazer acontecer. Porque é uma coisa que eu também falo muito, é que por mais que a gente pare, mas a gente não pode desistir da jornada, né? Então a gente Exatamente. para, tô cansada, tá cansada? Então calma aí, descansa, que muitas das vezes, gente, vou dizer, empreendedora não tem muito tempo de descansar não, né? Mas eu sempre digo assim que o emocional da gente, o espiritual, ele tem que ser tratado ali diariamente. É o espiritual, o emocional, né? E o pessoal também, que o pessoal Isso. entra a questão da família, né, da Sim. gente. Então, são três áreas ali que tem que andar bem juntinha para que de fato ali tudo na nossa vida continue dando certo. No hoje você ministra cursos ou não, ou pretende ministrar? Olha, eu sou formada, né? Tenho a formação técnica já. É um projeto que ainda não tirei do papel. Não ministro cursos Sim, diretamente, mas hoje, para honra e glória do Senhor, eu também tenho uma segunda empresa. Hoje nós somos distribuidores de uma marca também de produtos de sim. salão. Então, nós trabalhamos com cursos no sentido de trabalhar com a marca, Com a né? Com a marca. dona da marca, e a gente promove eventos e a gente está ali inteiramente dentro Dentro, da dos situação, dos bastidores. bastidores É, ali. E a maior dificuldade que eu vejo nesse sentido é de convencer os profissionais que eles precisam se aperfeiçoar cada dia mais sim, e que eles não podem se acomodar com o que já sabem e achar que já tá bom e que já sabem e que não precisam de sim, mais. é Para isso mim, mesmo. essa é a maior dificuldade. É, porque muita das pessoas, acho que você ouve muito isso, né? Ah, não, mas eu já fiz um curso. Ah, não, mas eu já sei essa técnica, eu já Eu sei. já fui assim. Eu É, já fui assim já, no passado. Eu achava que eu já sabia, porque eu já sabia a sim, técnica. Até eu ir pra fora e me sentir uma sardinha no meio de tubarões e descobrir que eu não sabia de é nada. Então isso. hoje eu vejo que a gente tem muita dificuldade nesse Tem sentido, de muita dificuldade de reconhecer a reconhecer, necessidade. é isso mesmo. E é como se fosse um erro ali, né? A gente reconhecer ali, para algumas pessoas é como se Exatamente. fosse algo bem difícil mesmo de reconhecer, mas é como eu sempre digo aqui, gente, a melhor coisa que tem é conhecimento, sabe? Por Sem o favor. conhecimento, a gente não vai para lugar nenhum, porque, exemplo, eu posso fazer o melhor cabelo, né? Mas se a colega daqui do lado, ela souber tanto fazer o cabelo, quanto também souber falar melhor, né, do que ela fez, do produto, da empresa dela também, ela sempre vai estar mais na frente. E isso não é uma disputa, gente, né? Eu sempre costumo falar assim que o conhecimento ele não é sobre disputa, porque é algo que vai agregar na nossa própria vida, entendeu? Na nossa Exato. empresa. Se a gente quer decolar, se a gente quer fazer a nossa empresa realmente aumentar, a gente sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar adquirindo, né, conhecimento.
Porque muitas das vezes a gente acha que o estudar é só no começo. Não, estudei, vou parar bem aqui, tá tudo bem, vou montar um salão, né? Mas se você quer realmente para sua empresa crescer mais, você vai ter que estar estudando mais. Como você fez, né? Você já viajou, né, para outros Sim. lugares, para adquirir conhecimento. E isso é importante, né? É agregador assim para tua vida. Até porque o mercado ele tá aí se inovando todos os dias. Sim, Todos os dias se lança algo novo, todos os dias é uma técnica nova, é todos os isso dias. mesmo. Eu sempre costumo dizer que não é que você não possa fazer ou executar aquilo que você Sim, aprendeu, mas você pode aprimorar, aperfeiçoar, cada vez né? mais. Você pode melhorar cada dia Sim, mais. Aquilo que você fazia antes, que você levava 5 horas, hoje você pode fazer em é, 3. Então, assim, o conhecimento ele é libertador, é isso mesmo. completamente libertador. É isso mesmo. Você poderia contar um pouco pra gente sobre os trabalhos que hoje você faz ali no seu salão? Você só pinta, você alisa, faz de tudo ou não? Olha, hoje nós somos um salão especializados em lisos, loiros, porém nós atendemos todas as químicas em geral. Também sou head designer de corte. Olha, Então, assim, a gente oferece um leque de de procedimentos dentro procedimentos. do salão e também oferecemos serviços com parcerias, como maquiagem, penteado, estética e Ai, maravilha. cílios. A pessoa entra lá, já pode fazer tudo, né? Pode. Só em um lugar encontra tudo. É ótimo. Qual foi ali o seu maior investimento que você fez no início, que você realmente, assim, teve que pensar e repensar muito, né? Porque muitas das vezes a gente, quando tá no começo, a gente começa a se questionar, será se eu preciso realmente fazer esse investimento aqui? Será que não? Né? Muitas das vezes a gente sabe o quão já é difícil, né? No Sim. começo da gente e no recomeço também. Mas ali o teu ponto-chave, que de fato ali foi, parou e pensou, não, é a hora realmente de eu investir nisso bem aqui para poder eu avançar mais um passo. Olha, eu fiz muitos investimentos na estrutura do local, mas para mim o meu maior investimento foi em mim, no meu Maravilha, conhecimento, conhecimento. né? O meu maior investimento foi quando eu retomei para o mercado, né, ali pós-pandemia. Aliás, eu coloquei o Eita, meu pequeno salão já depois de um mês veio a bonitona da da pandemia. pandemia. E durante esse ano eu percebi o quanto eu precisava evoluir como pessoa, como profissional. E eu também decidi que eu não queria ser só mais uma cabeleireira no mercado, não desmerecendo, Sim, né? Mas eu não queria ser só mais uma. Eu queria ser uma profissional qualificada, reconhecida no mercado, que oferecesse para o meu cliente o trabalho de qualidade. Então eu entendi que eu precisava buscar essa qualificação. Então meu maior investimento foi buscar um curso fora, uma especialização, uma uma formação na realidade, formação né, numa das maiores instituições internacionais. É uma internacionais. instituição que acho que quase todos os profissionais desejam estar lá e Sim, às vezes não querem, né, se esforçar ou não não podem, né, que era podem. meu caso no Sim. momento. Eu não queria, mas não podia. E para mim foi um sacrifício muito grande fazer um investimento de R$ 10.000 em um curso de uma semana. Para quem não tinha nenhum real no bolso, para mim foi o que me marcou muito. E fez grande diferença na tua vida, né? Foi minha Tu virada de achou que. chave. Já ia te perguntar, Foi minha achou que tu virada de chave. evoluiu depois disso? Com certeza, Foi né? minha virada de chave em todas as áreas. Eu evoluí, já vim de lá com uma visão diferente, com conhecimento diferente, com um leque de oportunidades abertos para mim. Sim. Foi a porta que Deus abriu na Que minha Deus vida. abriu, realmente, pra fazer a diferença, né? Sim, Realmente. E pra ver, né? Que às vezes a gente. Eu sempre costumo falar que muitas das vezes a gente não tem, né? Até quando a gente não tem, beleza, a gente consegue entender. Mas muitas das vezes a gente, eu digo até por mim mesma, a gente gasta o nosso dinheiro com tantas outras coisas coisas, supérfluas. né? Ah, eu vou fazer uma viagem para Barreirinhas. Ah, eu vou fazer uma viagem não sei para onde. Aí quando chega uma viagem a trabalho, para que de fato ali, né, um curso, treinamento, Sim. a gente não tem. A gente sempre diz assim: ah, não, não tem. Não tem ou você não tá dando importância para aquilo, né? Para que de fato ele vai somar na tua vida, Muitos não dão né? importância. Eu, na época, eu realmente não tinha. Não Sim. tinha mesmo. Mas eu fui na cara e na coragem. Como eu digo, gente, eu fui na fé. Eu fui pela fé. Eu fui, fiz minha. Assinei meu contrato Sim, pela fé e fui trabalhar, né? Correr atrás. Porque é se a gente não isso. tiver fé e não fazer a nossa parte, nada acontece. É isso mesmo. Já que a gente tá falando muito de fé desde o começo, né? Não sei se quem vai assistir aí tá prestando atenção. Mas eu queria te perguntar o que é fé hoje na tua vida?
que significa a palavra fé hoje para ti? É como a Bíblia diz, né? Que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é crer naquilo que você espera que vai acontecer. Então, para mim, fé é você não ter uma direção, não ter um caminho, não ter uma porta aberta, mas você acreditar que vai Que vai acontecer. acontecer. Mesmo sem você ver, você vai acreditar que vai acontecer. Então, para mim, fé é isso. E eu creio muito em tudo que Deus prometeu. Às vezes a gente está aqui e... Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Não sei, eu só sei que eu vou. E é isso. É isso, é sobre isso, é isso mesmo. E é lindo, né, ver, assim, as pessoas também que me acompanham, que me seguem, que também convivem comigo, sabe o quanto ali a minha fé, ela tem que estar ativada o tempo todo. Eu sempre digo assim, que sem fé, sem Deus, assim, nada na minha vida fluirá, né, porque Sim, na própria Bíblia já diz, né, que sem fé é impossível agradar a graças a Deus. Deus. Então, e muitas das vezes, né, a gente deixa o desânimo, uma palavra também, né, de tristeza, parar a gente, né, paralisar a gente, Sim. e aí a gente vai perdendo a nossa fé, a gente já não sonha mais, já não acorda querendo mais nem, sabe, nem sonhar, né, e eu sempre peço muito isso pra Deus, Senhor, não deixa eu parar de sonhar, né, porque sem o sonho também a gente um motivo ali que para também a gente acreditar na fé, né, e a fé, como você falou, é saber. A gente não sabe como vai Como mais acontecer, mas a vai? gente tem a certeza que vai acontecer, Isso né? aí. Você já ouviu alguma palavra que já te desmotivou no teu começo, no teu recomeço, de pessoas próximas, ou até mesmo de pessoas não próximas, assim, sobre o teu trabalho, ou que você não iria conseguir, ou desiste, mulher, isso não é mais pra ti? Já ouviu? Quem nunca? Quem nunca ouviu, né? Foi o que eu mais ouvi, né? Pra mim, quando eu precisei recomeçar, eu ouvi muitas palavras. Tu vai de novo, já deu errado uma vez. Tu vai entrar em um aluguel, tu não tem dinheiro. Só que nenhuma palavra pode parar as promessas do Senhor na vida daquele que crê, né? E o que me fez retomar para esse propósito, né, para essa missão, foi uma promessa que Deus fez na minha vida quando eu precisei parar, que eu tive minha filha. E eu estava num processo assim bem delicado, né, da minha vida, meu esposo desempregado e eu tenho um irmão que ele é vereador na minha cidade natal e um dia ele chegou para mim e disse assim: Priscila, eu vou marcar umas clientes para ti. Ele fez minha propaganda onde ele ia fazer meu comercial e ele marcou 5 clientes. E ele me mandou o dinheiro para eu comprar os produtos. Comprei e fui. E no dia que eu cheguei lá, eu recebi um convite para eu ir à igreja. Eu não era Sim. evangélica. E no culto, depois de todo o processo do culto, Deus usou o pastor e ele me chamou lá na frente e falou assim mesmo para mim que Deus tinha me tirado do lugar que eu estava porque lá não era meu, que ele me colocaria em um lugar meu, porque a bênção não estava nos lugares, estava comigo. E aonde eu fosse, Deus ia me abençoar e ele ia me levantar nessa terra como uma mulher para curar mulheres, para restaurar mulheres e que através da presença dele, muitas vidas seriam transformadas e que era apenas para eu me colocar na presença dele e buscar ele que ele ia fazer a diferença. E essa promessa eu carrego todos os dias. Nos dias que eu tô triste, nos dias que eu tô querendo desanimar, Sim. nos dias que vem as palavras de desmotivação. Pode vir quem quiser vir me desmotivar. Mas eu sempre vou dizer, Senhor, foi o Senhor quem me prometeu, não foi o homem. Então eu creio na tua promessa e eu sei que aquilo que tu me prometeu, o Senhor vai Você vai cumprir. cumprir, isso mesmo. É dessa forma. E a promessa, ela pode demorar o tempo que for, né? E muitas das vezes, assim, quando a gente recebe, Sim, né, algumas palavras, né, alguma coisa assim que Deus de fato ali manda, né, entregar pra gente, a sim. gente já fica naquela ansiedade. Achando Meu que vai ser no Deus, outro mas tu dia. disse que ia acontecer isso. Não aconteceu até agora. A gente começa a fazer 1000 perguntas pra Deus, questionar a Deus, né? Mas ele sempre faz no momento certo, né? Por mais que a gente às vezes tá ferido, tá machucado, já tá ali só o pó, não tem mais nem o que fazer, né? Mas aí Deus vem, manda um anjo, né? Eu sempre digo É, assim que Deus manda alguma colega, manda alguma. Às vezes até pessoa que a gente nem conhece, né? Do nada vem, chega, abençoa e dali começa a florescer as coisas, né? Começa a mudar, começa a dar uma nova cor, né? Pra tudo da nossa vida.
Agora, antes da gente terminar, eu queria ver contigo para te dar um conselho, né, para as mulheres que vão estar assistindo a gente, já que a gente falou muito de fé, né? A gente falou muito de fé Sim. desde o início, de fé, realizações, de sonhos, acreditar. Eu queria que você desse um conselho, né, para as pessoas, para as mulheres, homens, que querem começar na tua área, mas ainda assim tem um certo medo, ainda acham que não é o momento certo, né? Devido à questão do medo, porque o medo Paralisa. ele paralisa, né? E eu sempre costumo dizer que quando o medo ele paralisa, pode crer que tá errado, porque por mais que a gente sente medo, a gente é ser humano, né? Então a gente vai sentir um certo medo, o medo do Sim. frio da barriga, aquele frio ali que deixa a gente um pouquinho, beleza? Aquele frio ele vai até te posicionar a tu dar um passo maior, né? Só que aquele medo que te paralisa já, que não deixa você ir pra frente pra lugar nenhum, a gente sempre tem que ter cuidado, né? Nesse certo ponto. Então, agora eu queria, né, que você desse um conselho para as mulheres, para os homens, né, que sonham em ir para essa área, mas no momento eu não tenho dinheiro, no momento tá difícil as coisas, ou eu tenho certo medo de entrar para a área. O que é que você falaria? Olha, o conselho que eu deixo para você que deseja entrar nessa área da beleza, que hoje é uma das áreas mais visadas, né, do mercado, Sim, se você tem um sonho e se você deseja, primeiro coloque Deus na frente, né? Porque sem Deus a gente não consegue dar um passo. Não se compare a ninguém, porque tudo tem o seu tempo. Respeite o seu processo, porque você é única e capaz. E creia, estude e vá na fé que vai dar certo. já deu certo. É isso mesmo. Vai com medo, vai com frio na barriga, entrega para Deus e vai com fé Sim, que já deu tudo certo, né? Os nossos planos, sonhos para realizar. E agora a gente vai ter que terminar, tá? Mas eu queria te agradecer, assim, certo. pela oportunidade, né, de te conhecer pessoalmente. Eu amo seguir vocês quando eu mando ali o convite pra vocês, começo a seguir vocês, acompanhar o trabalho de vocês, né, o dia a dia que vocês postam. Pra mim é muito gratificante ouvir a história de vocês, poder ver o recomeço, né, a maravilha Sim. assim que Deus faz na vida de cada uma de vocês, porque sempre, por mais que sejam em profissões parecidas, as histórias nunca são iguais. Então, sempre vocês têm algo a agregar aqui comigo, com o estúdio, né, com a gente. Então, pra mim, para o estúdio todo, é muito importante ter vocês aqui, viu? Então, muito obrigada. Eu que agradeço, né, pelo convite por estar aqui com vocês. Foi maravilhoso. Mulheres, vamos ter que terminar agora mais um episódio do nosso podcast Empreendedoras. Então, fiquem ligadinhos que no próximo vai ter mais bate-papo, mais conversas e mais mulheres também. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.